Você tem se adaptado tanto que esqueceu como ir ser você mesmo sem filtro, sem edição e sem o peso de tentar agradar a todos ao mesmo tempo. Aquário, isso que você está ouvindo não é mais um conselho genérico. E um espelho colocado na sua frente para que você veja algo que tem ignorado deliberadamente. Você se adapta, se molda, se ajusta. E faz isso com tanta habilidade que ninguém ao redor percebe o esforço que custa. Para o mundo, você é flexível. E fácil de conviver. E acomodado de uma forma positiva. Mas por dentro, você sabe a verdade. Sabe que cada adaptação tem um preço. Sabe que cada vez que você se molda para caber na expectativa alheia, uma parte da sua essência é comprimida num espaço menor do que deveria ocupar. E com o tempo, essa compressão cria uma pressão interna que se manifesta como irritação inexplicável, como um cansaço que nenhum descanso resolve, como uma sensação permanente de que algo está faltando mesmo quando tudo parece estar no lugar. O que está faltando e você? A versão sem filtro. A versão que diz o que pensa sem calcular o impacto. A versão que ocupa espaço sem pedir permissão. A versão que incomoda, que desafia, que não cabe nos moldes que o mundo oferece. Essa versão está viva dentro de você. Sufocada, sim. Comprimida, sim. Mas viva. E ela está pedindo para sair. Essência 1. A primeira coisa que você precisa entender e por que se adapta tanto. E a resposta não é simples. Não é apenas para ser aceito. Não é apenas para evitar conflito. E algo mais profundo. Aquário se adapta porque percebe, com uma clareza dolorosa, o quanto sua forma natural de ser é diferente do que o mundo espera. Você vê o abismo entre quem você é e o que as pessoas ao redor conseguem compreender. E para não cair nesse abismo, você constrói pontes. Dezenas de pontes. Uma para cada pessoa, uma para cada contexto, uma para cada situação. E manter todas essas pontes exige uma engenharia emocional que esgota até o mais resiliente dos seres. Você tem versões de você para o trabalho. Versões para a família. Versões para os amigos. Versões para desconhecidos. E nenhuma delas é completamente falsa, mas nenhuma é completamente verdadeira. Cada uma é um recorte cuidadosamente selecionado do todo, apresentado de forma a maximizar a aceitação e minimizar o estranhamento. E o resultado é que ninguém conhece o todo. Ninguém vê a imagem completa. Ninguém tem acesso ao aquário inteiro, sem recortes, sem edições, sem curadoria. E a pessoa que mais sofre com isso não são os outros. E você? Porque você vive numa solidão que é invisível para todos ao redor. A solidão de estar cercado de pessoas que amam partes de você, mas nunca o todo. Que conhecem facetas de você, mas nunca o diamante completo. Que se conectam com versões de você, mas nunca com você de verdade. Essência 2. O que você precisa fazer no lugar de se adaptar não é o oposto do que imagina. Não estou te pedindo para se tornar rígido, inflexível, confrontativo sem necessidade. Estou te pedindo algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Estou te pedindo para ser seletivo sobre quando e como se adapta. Porque a adaptação em si não é o problema. O problema é a adaptação automática. A adaptação que acontece sem consciência, sem escolha, sem avaliação. A adaptação que virou reflexo, que virou hábito, que virou segunda natureza a ponto de você não saber mais se está sendo genuíno ou performático. O que precisa mudar não é a capacidade de se adaptar, e a automaticidade com que você faz isso. Cada vez que você estiver prestes a se ajustar para acomodar alguém, eu quero que você faça uma pausa de 3 segundos. 3 segundos. E nesses 3 segundos, se pergunte uma única coisa. Estou fazendo isso porque quero ou porque tenho medo do que acontece se não fizer? Se a resposta for porque quero, siga em frente. Adaptação consciente e saudável. E empatia. E inteligência social. E maturidade. Mas se a resposta for porque tenho medo, pare. Respire. E escolha diferente. Escolha ser quem você é naquele momento, com o risco que isso implica. Porque o risco de ser rejeitado por quem você é sempre será menor do que o custo de ser aceito por quem você não é. Essência 3. Existe uma área da sua vida onde a adaptação excessiva está causando danos que você tem ignorado. E essa área é a sua saúde emocional. Cada vez que você engole uma opinião, uma parte de você se contrai. Cada vez que você concorda quando discorda, uma parte de você se desconecta. Cada vez que você sorri quando deveria estar sério, uma parte de você se fragmenta. E essas contracois, desconexões e fragmentacois se acumulam até formar uma espécie de ruído branco emocional.
Um zumbido constante de insatisfação que você não consegue localizar porque não tem uma causa única. Tem 1000 causas pequenas. 1000 momentos de autotraição que individualmente pareciam insignificantes, mas que juntos criaram uma dissonância entre quem você é e como você vive que se tornou ensurdecedora. O que eu estou te pedindo é que você comece a prestar atenção nessas pequenas traicões. Não para se culpar, mas para se corrigir. Para notar quando está se adaptando por medo e escolher, naquele momento, ser autêntico em vez de ser agradável. Isso vai ser desconfortável. Vai causar fricção. Vai surpreender pessoas que estão acostumadas com a versão acomodada de você. Mas a fricção que vem da autenticidade é 1000 vezes mais saudável do que a paz que vem da falsidade. Porque a paz falsa corrói por dentro enquanto parece perfeita por fora. E a fricção autêntica purifica por dentro enquanto parece caótica por fora. Essência 4. Você precisa ouvir algo sobre as consequências positivas de parar de se adaptar demais, porque até agora eu falei muito sobre o problema e pouco sobre a recompensa. E a recompensa é imensa. Quando você para de se adaptar automaticamente, algo extraordinário acontece nos seus relacionamentos. As pessoas que não gostam de você de verdade se afastam. E as que ficam se aproximam mais. Muito mais. Porque agora elas têm acesso ao aquário real, não ao recorte. Não à versão curada. Ao ser humano completo, com todas as suas contradições, excentricidades, profundidades e complexidades. E esse acesso cria uma intimidade que você nunca experimentou antes. Uma intimidade que não depende de performance. Que não exige esforço para manter. Que simplesmente existe porque ambas as partes decidiram ser verdadeiras. Além disso, quando você para de gastar energia se adaptando, você descobre reservas de criatividade e vitalidade que não sabia que tinha. Porque adaptação constante e um trabalho de tempo integral. E quando você se demite desse trabalho, toda a energia que era investida em manter as máscaras fica livre para ser investida no que realmente importa. Nos seus projetos. Nas suas ideias. Nas suas visões. Naquilo que faz de você, você. E a explosão de energia criativa que segue essa liberação é tão poderosa que você vai se perguntar como sobreviveu tanto tempo funcionando com metade do tanque. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Essência 5. Há algo que acontece no universo quando o aquário decide ser genuíno. O campo ao redor se reorganiza. E não estou falando de forma metafórica. Estou falando de uma mudança real na forma como as coisas fluem na sua vida. Oportunidades que pareciam bloqueadas começam a se destravar. Pessoas que você precisava encontrar começam a aparecer. Ideias que você procurava começam a surgir. Porque quando você para de emitir uma frequência falsa, o universo finalmente consegue ouvir a sua frequência real. E responde de acordo. E como se você tivesse passado anos transmitindo num canal errado. Mandando sinais confusos. Pedindo coisas que na verdade não queria porque não sabia como pedir o que realmente queria sem parecer estranho ou exigente ou diferente demais. E agora, quando você finalmente sintoniza no seu canal verdadeiro, tudo começa a fazer sentido. As respostas começam a chegar. Não porque o universo estava te ignorando, mas porque ele não conseguia te ouvir através de todo o ruído da adaptação. Essa sintonia não é difícil de alcançar. Não exige rituais elaborados ou práticas complexas. Exige apenas uma coisa: honestidade radical consigo mesmo primeiro, e depois com o mundo. Diga o que pensa. Sinta o que sente. Queira o que quer. Sem pedir desculpa. Sem justificar. Sem traduzir para uma versão mais aceitável. E observe como o universo responde quando finalmente ouve a sua voz verdadeira. Essência 6. Vamos falar sobre como a adaptação excessiva afeta especificamente a sua vida profissional. Porque é no trabalho que Aquário mais se adapta e mais sofre por isso. Você tem ideias revolucionárias. Visões que poderiam transformar equipes, empresas, indústrias inteiras. Mas você as apresenta de forma diluída. Suavizada. Acomodada ao que você acha que as pessoas estão prontas para ouvir. Você pega uma ideia brilhante e a embala de forma tão cuidadosa que quando ela chega ao destinatário, perdeu a maior parte do seu brilho. E o pior é que você faz isso achando que está sendo estratégico. Que está sendo politicamente inteligente. Que está jogando o jogo. Mas não está. Está se sabotando.
Porque a ideia diluída não causa impacto. Não muda nada. Não é lembrada. E você fica frustrado porque o mundo não reconhece seu talento, quando na verdade o mundo nunca teve acesso ao seu talento real, só a versão segura. A versão que não ofende. A versão que cabe na apresentação de PowerPoint sem causar desconforto. O que eu estou te pedindo não é que você seja imprudente. E que você confie na potência das suas ideias. Que as apresente com a força que elas merecem. Que pare de proteger as pessoas do seu brilho e deixe elas lidar com a intensidade. Porque as que conseguirem lidar são exatamente as pessoas com quem você deveria estar trabalhando. E as que não conseguirem nunca iriam te levar aonde você precisa ir de qualquer forma. Preciso interromper para dizer algo que conecta tudo. A adaptação excessiva não é apenas um hábito. E uma estratégia de sobrevivência que você desenvolveu na infância. Quando você era pequeno, percebeu que ser completamente você causava reações nos adultos ao redor que não eram confortáveis. Seus questionamentos incomodavam. Suas ideias diferentes assustavam. Sua intensidade de pensamento confundia. E como toda criança, você fez o que precisava fazer para se manter seguro. Aprendeu a ler o ambiente. Aprendeu a antecipar o que as pessoas queriam ouvir. Aprendeu a se moldar para minimizar a fricção. E essa estratégia funcionou. Te manteve seguro. Te permitiu navegar um mundo que não estava pronto para você. Mas você não é mais criança. E o mundo mudou. Não completamente. Mas o suficiente para que a versão real de você tenha espaço para existir. O suficiente para que você não precise mais se esconder atrás da adaptação. O suficiente para que o risco de ser genuíno seja menor do que o custo de ser falso. A estratégia que te salvou na infância está te aprisionando na vida adulta. E o ato mais corajoso que você pode praticar agora é agradecer essa estratégia pelo que ela fez por você e depois, com firmeza e suavidade, deixa-la ir. Essência 7. Os próximos dias vão trazer situações que vão funcionar como testes. Momentos onde você vai ter a oportunidade de escolher entre se adaptar e ser genuíno. E a escolha que você fizer nesses momentos vai definir a trajetória dos próximos meses. Não estou exagerando. A energia disponível para Aquário neste período amplifica cada escolha. Cada ato de autenticidade reverbera com mais força. Cada ato de adaptação inconsciente também. Então a questão não é se os testes vão vir, e como você vai responder. E eu te digo com toda certeza que a resposta certa não é a mais cômoda, e a mais verdadeira. A que reflete quem você realmente, não quem os outros esperam que você seja. Você pode começar pequeno. Pode ser uma opinião que você expressa sem suavizar. Um não que você diz sem justificar. Uma escolha que você faz sem consultar 20 pessoas primeiro. Pequenos atos de autenticidade que se acumulam como gotas até formarem um rio. Um rio de verdade que lava as adaptações falsas e revela o terreno real por baixo. E quando você olhar para esse terreno, quando finalmente ver o que existe por baixo de todas as camadas de acomodação, você vai se surpreender. Não com algo estranho ou assustador, mas com algo familiar. Algo que você sempre soube que estava ali, mas não tinha coragem de olhar diretamente. Você mesmo. Sem filtro. Sem edição. Sem desculpas. E a visão vai ser a coisa mais bonita que você já viu. Essência 8. O universo tem uma forma de recompensar a coragem que não segue nenhuma lógica humana. Você não pode prever como será recompensado por ser autêntico. Não pode calcular o retorno sobre o investimento da honestidade. Não pode construir um plano de negócios baseado na vulnerabilidade. E isso incomoda Aquário. Porque você gosta de previsibilidade nos resultados, mesmo quando ama imprevisibilidade nos processos. Mas o que posso te dizer, baseado em tudo o que o universo está mostrando para o seu signo neste momento, e que a recompensa vai ser desproporcional ao esforço. O que você vai receber por ser genuíno vai ser tão maior do que o que você arriscou que vai parecer injusto. No bom sentido. Conexões que transformam sua vida. Oportunidades que redefinem seu caminho. Uma sensação de pertencimento que você não acreditava ser possível. Tudo isso está do outro lado da porta que você está hesitando em abrir. E a chave dessa porta não é coragem sobre-humana. E simplesmente a decisão de parar de se adaptar e começar a se apresentar. Como você é. Onde você está. Com o que você tem. Sem mais nem menos. Essência 9. Eu quero que você saia deste momento com uma única certeza gravada em você. Você não precisa se adaptar para ser amado. Não precisa se moldar para ser aceito. Não precisa se editar para ter valor. Você, na sua forma mais crua,
mais real, mais desprotegida, já e suficiente. Já e digno de conexão. Já e merecedor de pertencimento. E cada segundo que você gasta tentando ser outra coisa e um segundo roubado da vida extraordinária que espera pela versão verdadeira de você. Os próximos 21 dias podem ser o início de uma transformação que você vai lembrar pelo resto da vida. Não como o momento em que você aprendeu algo novo, mas como o momento em que você finalmente parou de esconder algo antigo. Algo que sempre esteve ali. Algo que é a sua maior forca, o seu maior dom, a sua maior contribuição para este mundo. Você mesmo. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Essência 10. Aquário, eu sei que uma parte de você está ouvindo tudo isso e pensando que é mais fácil falar do que fazer. E você está certo. E mais fácil falar. Mas fazer não é impossível. Não e nem perto de impossível. Você já fez coisas muito mais difíceis do que ser você mesmo. Você já sobreviveu a coisas que destruiriam a maioria das pessoas. Já navegou situações que exigiriam de outros uma forca que eles nem sabem que precisam. Já carregou pesos que ninguém viu e ainda assim continuou caminhando. Se você conseguiu fazer tudo isso sendo uma versão incompleta de si mesmo, imagine o que vai acontecer quando você finalmente operar com toda a sua potência. Imagine a forca que você vai ter quando não estiver mais gastando energia se adaptando. Imagine a clareza que vai ter quando não estiver mais dividido entre quem você e quem os outros esperam. Imagine a liberdade que vai sentir quando a máscara finalmente cair e você perceber que o rosto por baixo é mais bonito do que qualquer máscara jamais poderia ser. Esse é o futuro que está esperando por você. Não num lugar distante. Não numa vida diferente. Aqui. Agora. Nesta vida. Com estas pessoas. Nestas circunstâncias. A única coisa que precisa mudar é a permissão que você se dá para ser real. Dê-se essa permissão. Hoje. Agora. E observe como tudo ao redor começa a se alinhar com a verdade que você finalmente decidiu viver. Essência 11. Existe uma última coisa que o universo quer que você saiba. A adaptação que você vai substituir pela autenticidade não vai desaparecer da noite para o dia. Ela vai tentar voltar. Nos momentos de pressão. Nos momentos de medo. Nos momentos de dúvida. A velha programação vai sussurrar que é mais seguro se moldar. Que é mais fácil se ajustar. Que o preço da autenticidade é alto demais. E nesses momentos, eu quero que você se lembre de algo. Lembre-se de como se sentiu ouvindo estas palavras. Da sensação de ser visto. Da sensação de ser compreendido. Da sensação de que alguém finalmente disse em voz alta o que você sentia em silêncio. Essa sensação é o que acontece quando a verdade encontra a verdade. Quando alguém fala de um lugar autêntico e outra pessoa ouve de um lugar autêntico. E essa sensação está disponível para você em cada interação, em cada relação, em cada momento da sua vida. Se você escolher ser real, essência 12. O que você faz a partir de agora define não apenas os próximos dias, mas os próximos anos da sua vida. Porque padrões, uma vez quebrados, criam efeitos em cascata que se espalham por todas as áreas da existência. Quebre o padrão da adaptação excessiva e você vai ver mudanças nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua saúde, na sua criatividade, na sua energia, na sua paz interior. Não porque uma coisa mágica aconteceu, mas porque você finalmente liberou a coisa mais poderosa que possui. Você mesmo. Sem filtros. Sem edições. Sem adaptações automáticas. Apenas você, Aquário, na sua forma mais pura e mais potente. E essa forma é mais do que suficiente. E exatamente o que o mundo está esperando. E exatamente o que você está esperando. Pare de esperar. Comece a ser. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.